Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flório e vamos juntos continuar conhecendo um pouco mais e refletindo sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 4. E neste episódio nós vamos continuar, quem não ouviu ainda corre lá para ouvir. No episódio 3 nós já falamos um pouquinho sobre as crianças com deficiência. E nesse episódio agora vamos falar um pouco como se dá o processo da inclusão educacional dessas crianças. Estamos mais uma vez com o nosso convidado super especial, Fábio Oliveira. Para quem não ouviu o terceiro, vamos apresentá-lo novamente. Ele é pedagogo com especialização em autismo e saúde mental. É professor de sala de atendimento educacional especializado na rede municipal de Osasco e diretor do Centro de Apoio ao Autista de Osasco. Fábio, mais uma vez, muito obrigada, muito bem-vindo. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre muito deficiência? Bem. Isso, vamos lá. É sempre um prazer estar aqui de novo falando e vamos dar sequência a esse assunto que é bastante abrangente, né? Que é educação infantil, escola e todas essas coisas. Vamos lá. Bom, a gente podia começar lembrando que nós temos uma lei, né? O Brasil tem uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que garante a inclusão escolar de pessoas com deficiência de forma ampla e não específica. Essa lei, ela é suficiente para garantir as boas práticas dentro das salas de aula? Quais seriam os principais desafios para a gente conseguir promover uma educação inclusiva efetiva no Brasil? Dani, quando a gente vai falando de lei, eu acho que tem a lei não significa garantias, né? E quando a gente está falando de deficiência e toda essa coisa que é muito diferente, a gente não pode esquecer do nosso conceito histórico. Então, dentro da história da deficiência do Brasil, essa população não foi vista como alguém de produção. Então não teve investimento, né? Veja, a gente fala da inclusão escolar há 20 e tantos anos e hoje a gente ainda tem problema com isso. É ausência de lei? Não. Nós tivemos o encontro de Salamanca, que foi essa coisa mundial, onde todo mundo parou para falar disso, mas não foi o suficiente. Então, a lei já está o suficiente. Agora o que a gente precisa é mudar a nossa crença sobre. A gente tem que mudar a nossa crença sobre a pessoa com deficiência, né? Colocá-la no lugar de alguém que também consegue. Sim. Tendo as ferramentas corretas, esse cara também vai responder legal. Ele também vai aprender se a gente tiver as ferramentas corretas. Então, quando a gente pensa em lei, a lei tá ok. Agora a gente precisa fazer modelação humana. Sim. E aí, de novo, eu trago a palavra humanização. A gente precisa humanizar a educação para poder ter uma ótica melhor para esses alunos que funcionam de forma diferente. E isso, como a gente está falando de educação infantil, vamos já falar dos nossos pequenos, né? Dentro da educação infantil, os professores, eles precisam ter posse dessa informação. Eles são bons nisso. Professores, confia que você sabe. Você sabe, você percebe que esse aluno, dentre todos, ele está apresentando comportamentos diferentes. Só que o que a gente precisa? E aí, de novo, professor, a gente precisa escrever. Dê para a mãe um relatório. Registro. Mãe, olha, você vai no pediatra, mas leva esse relatório aqui, o registro. Ah, na brincadeira de roda ele não participa, eu chamo, ele não responde. Por quê? Quando a família chega no profissional de saúde, ele não sabe muito bem o que vê. Porque lembra que a gente estava falando da chegada do diagnóstico? Essa família ainda está sob o impacto da criança idealizada e da criança real. Então, fatalmente, na consulta, ela não vai conseguir defender, ela não vai conseguir dizer o que precisa ser dito. Quando esse profissional da educação infantil dá esse relatório, essa mãe entrega o profissional da saúde e lê, a gente já consegue encontrar qual é esse prejuízo que ele está apresentando aqui. Fica claro? Mandou. E assim, quando a gente fala em registro, não é para escrever uma carta. Não, coloca as principais coisas que você faz e como é que ele responde. Porque daí o profissional da saúde vai pegar isso, vai olhar e falar, poxa, o que eu preciso ver, mãe? Numa festa, como é que ele funciona? Para além da escola, né? Para além da escola. Porque o profissional da saúde, ele não convive com aquela criança. E às vezes as consultas hoje, elas são muito rápidas. Então ele não tem muito tempo, né? Então ele não consegue fazer essa avaliação tão minuciosa dessa criança. Então ele vai dizer para a mãe aquilo que ele está vendo. Olha, relativamente seu filho está bem. E aí a gente ouviu, tá bem, a gente vai embora. Né? A gente não volta para olhar isso como precisa ser visto. Né? Eu entendo, claro, que quando uma professora diz, o seu filho funciona diferente, isso cai quadrado.
Isso não é gostoso, não é confortável, não é bom. Porém, se a gente fizer o que a gente precisa, ele vai ter um prognóstico muito legal. Sim. E que às vezes até pensando na criança pequena, especialmente, como elas estão em desenvolvimento, pode até ser que lá na frente não era nada. Exatamente, automaticamente ela vai se corrigindo. Mas é importante ter atenção até para esses detalhes, né? Não deixar passar, como se não fosse nada, né? De alguma forma ter uma atenção. Tardio a gente vai ter problema. Ok. E aí, se a gente pensar também na LBI, eu acho que tem uma outra questão que pega um pouco. Na verdade, a gente percebe isso no dia a dia. A lei é para todos, né? Para todas as escolas, públicas e particulares. Então, as escolas particulares elas não podem mais se negar a matricular um aluno com deficiência, alegando que ela não tem professor especialista, né? A gente sabe que isso não pode. E também não pode cobrar taxa extra para atendê-lo. Isso, nada disso pode acontecer. Não pode acontecer. Nada disso pode acontecer. Mas a gente houve alguns casos de escolas que têm essa barreira, né? Como é que você... Se você tem alguma experiência com isso, assim, você acha que isso é possível? Como é que a gente pode avaliar esse tipo de prática? Como é que a escola particular pode lidar? Porque na pública... não tem jeito, o aluno está ali, ela não tem como dizer, conta, né? Vai ter que dar conta, né? Tem que dar conta. A gente sabe que nem sempre consegue dar conta da melhor forma possível, mas ela dá conta daquilo que ela está com. Porque o sistema ele entrou. Exatamente, não tem como sair. Né? Mas na particular, é um pouco mais. Tem um dono, né? Ele pode funcionar. Exatamente. O que eu sempre oriento para as escolas é assim: Fábio, mas eu já tenho uma sala super lotada e vai chegar mais esses caras, né? Esses alunos, como é que vai ser isso e tal? A primeira coisa que a gente precisa pensar é na qualidade disso. Né? Não vamos ser leviano e dizer que você colocar 3 alunos com deficiências diferentes dentro de uma sala super cheia vai dar bons resultados. Não vai dar para ninguém. Né? Porque a gente não pode esquecer que o professor também é um ser humano e tem suas limitações. Né? Então ele não vai ser sadio. Mas o que eu acho importante, e aí eu volto para o início que eu disse, humanizar isto. Né? Porque quando eu humanizo, eu começo a pensar quais são as possibilidades que eu tenho de poder favorecer o aprendizado de algum desses. Já que eu não posso ser todos, eu tenho alguns. Né? Eu consigo ter um. Mas o que a lei defende não podemos negar e nem super taxar para poder mantê-los dentro da escola. Sim. Agora, acho que tem uma outra coisa também que me ocorreu agora. Quando a gente fala, porque na lei também traz a questão da sala do AE, que é a sala do atendimento educacional especializado. Mas também a gente pode perceber que às vezes há uma certa confusão de que aluno é esse, né? Quem é que vai para essa sala? Que aluno será atendido? O que diz pra gente a legislação ou na prática? Quem é que teria essa possibilidade de estar participando de um atendimento especializado? E tem outro viés também a lei trouxe, que é a possibilidade do acompanhante, né? De ter aquela criança precisar de um apoio em sala de aula regular, né? Não na sala do AE. Então, isso é bem legal porque dá muita confusão. Dá muita confusão, porque chegou-se um momento que pensou-se que tem diagnóstico, é público pro AE? Não. Uma pessoa com deficiência física, com neurológico preservado, ela precisa do AE para quê? Para nada. Por quê? Porque ela consegue acompanhar o que ela precisa de um apoio para se locomover. Né? Então, qual é o público eletivo pro AEE? É aquele aluno que precisa de um suporte pedagógico diferenciado para conseguir concluir o seu aprendizado. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa com deficiência visual, se você não tiver a ferramenta que ele precisa para escrever o braille dele, ou aquela ampliada, né? Aqueles materiais ampliados. O ampliado é para quem tem ainda baixa visão, né? Se ele tiver essa ferramenta, ele é um aluno que ouve e ele próprio constrói o material dele. Então ele não é público pro AE. Ele tem um diagnóstico, mas ele não é público pro AE. Né? Então, o público do AE quem é? Aquele cara que precisa de um ajuste maior pedagógico ou alunos que não têm os pré-requisitos para o aprendizado. Por exemplo, eu tenho um aluno que tem um diagnóstico de autismo super agitado, junto disso veio o TDAH, ele já precisa do pré-requisito, porque ele não para. Então, ele vai pro AE para quê? Para trabalhar esses pré-requisitos. As pessoas confundem um pouco o AE com reforço escolar. E com a sala especial antiga. E ele não é isso, e também não é reforço escolar. É para ser trabalhado pré-requisitos
para esse menino estar dentro dessa sala, para essa criança estar dentro dessa sala do ensino regular. Não é para ficar dentro do AE. Então não é qualquer diagnóstico que coloque lá dentro. Né? Precisa dessa avaliação mais minuciosa. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de conhecimento. A deficiência ela acaba virando um pouquinho de tabu. Então, como a gente não fala disso, a gente vai muito pelo que eu acho. Vai muito pelo que eu acho e vai modelando dentro das leis, por isso que a gente tem esses conflitos todos. E aí o conhecimento para professor da sala regular e para professor também do AE, né? Existem alguns pré-requisitos para ser um professor de sala do atendimento educacional especializado, Isso, né? super existe. Esse profissional ele tem que ter a formação específica em educação inclusiva. Antigamente, a gente já escolhia na faculdade onde é que você queria atuar. Só na educação infantil, se quero ser só diretor ou quero trabalhar com educação inclusiva. Isso mudou dentro da pedagogia. Hoje eles são formados meio generalista e depois tem que voltar para fazer uma pós-graduação. Só que a gente tem um problema nisso. Porque quando ele sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, ele não tem esse tempo, ele já deveria ter essa formação, porque o aluno de inclusão está lá. Independente se ele vai pegar uma sala de AE ou não, né? Não, porque a gente está falando de inclusão. Então, a gente tem um outro probleminha, que é a formação. Na formação hoje dos professores, vamos falar da pedagogia, eles não estão tendo conhecimento sobre isso. E isso gera um conflito muito maior dentro de sala de aula. Porque daí, essa ausência de formação já dentro do processo da faculdade sustenta uma frase: eu não estou preparado. A ausência dessa formação ali, durante o processo em que a pessoa está se preparando para assumir o cargo, ela sustenta essa frase. Então é muito comum você chegar na escola e falar: mas eu não estou preparado. E aí eu sempre faço uma brincadeira que a gente também não estava preparado para usar Facebook e WhatsApp. Todo mundo Todo mundo já usa. Se a gente usa isso, que é uma ferramenta mais nova, a gente poderia estar falando de inclusão. Né? E para todo mundo que você pergunta, as pessoas dizem: eu fucei, eu fiquei mexendo. E hoje a gente tem uma internet que ela também favorece esse aprendizado. Ela favorece nessa formação, porque hoje, se você for em qualquer plataforma, você encontra conteúdos bons, você encontra bons profissionais. O Brasil produz uma quantidade significativa de pesquisa sobre isso, ideias, construções de materiais. Então, o profissional não dá também para depender só da faculdade. Ele precisa ter esse mesmo desejo que ele teve de usar o WhatsApp, Facebook para também promover isso. Né? Porque hoje, Dani, não cabe mais a gente dizer que a gente não está preparado. Essa frase não cabe mais. O que eu sempre brinco com os meus queridos professores é o seguinte: se você gosta muito de criança, mas não quer trabalhar com inclusão, você vai ter que sair da escola. Não vai ter jeito. Vai ter que sair da escola. Mas eu não consigo ver sem aluno de escola. Então monta um carrinho de pipoca, fica na porta da escola, faz carinho na criança e dá pipoca e tá tudo bem. Você tem contato com ele, mas não tá cumprindo o papel do qual você deveria, que é ser o professor. Né? Porque o aluno, o professor que não tem um aluno de inclusão, ele vai ter. Não vai existir esse professor que não vai ter esse aluno de inclusão. Não vai ter, gente. Por quê? Porque a inclusão, ela não vai dar ré. Sim. É daqui pra frente. Né? Então, para ficar menos difícil, a gente precisa falar mais. Sim. A gente precisa falar mais de deficiência, a gente precisa falar mais de inclusão. E isso precisa ser discutido nos horários pedagógicos de escola, num bate-papo de professor, dicas de leitura. Né? A gente precisa começar a olhar para isso com mais saúde. Porque é da sua profissão. Você escolheu essa profissão, isso vai chegar e vai te fazer mal. Se você não estiver preparado. Se você não estiver preparado. E não tiver apoio também, né? Acho que é importante dizer que às vezes, né, o professor se sente um pouco sozinho, né? Que ele não está sozinho. Muito. É muito comum chegar numa escola e o aluno de inclusão ser do professor e não da escola. O aluno que é da escola é aquele que tirou a nota 10. O aluno de inclusão